A ligação chegou numa manhã de quarta-feira, enquanto eu preparava o café da manhã para Emma. Ela tinha 6 anos e estava sentada à mesa da cozinha, colorindo com cuidado dentro das linhas do seu livro de dinossauros, a língua de fora em sinal de concentração. Mamãe, posso pegar o giz de cera roxo? Só um segundinho, amor. Olhei para o celular. Era minha irmã. Nós não nos falávamos havia 3 meses. Atendi. Oi, Hatch. Sarah. Oi. Como você está? A voz dela tinha aquele tom alegre e artificial que usava quando queria alguma coisa. Estou bem. E você? Então, vou fazer meu chá de bebê no dia 23. Vai ser no clube de campo. Bem chique. Cerca de 60 pessoas. Os pais do Trevor vão vir de Connecticut e convidamos toda a equipe executiva da empresa dele. Parece lindo. Parabéns. Pois é, e é justamente por isso que estou ligando. Ela fez uma pausa. O Trevor e eu achamos que talvez fosse melhor você não ir. Fiquei completamente imóvel. A Emma levantou os olhos para mim, percebendo algo no meu silêncio. Desculpa, o quê? Olha, não leva isso a mal, tá? Mas a família do Trevor é muito tradicional. Dinheiro antigo, valores bem conservadores. E a sua situação? Ser mãe solteira, não casada, esse negócio de startup que nunca deu muito certo, isso deixa as pessoas desconfortáveis. A mãe do Trevor perguntou especificamente sobre a dinâmica da família, e eu só acho que seria mais fácil se eu não estivesse lá. Não fala assim. É só uma festa, Sarah. A gente se vê no dia de ação de graças, no Natal, sei lá. É que isso é importante para a carreira do Trevor. O chefe dele vai estar lá. São pessoas sérias, e eu preciso que tudo seja perfeito. A Emma me observava agora, o giz esquecido na mão. Virei o rosto para que ela não visse minha expressão. Tá, eu disse. Sério? Você está bem com isso? Você não me quer lá? Eu não vou. Simples assim. Viu? Era por isso que eu sabia que você ia entender. Você sempre foi tão prática. Não como algumas pessoas que fariam um drama enorme por causa disso. Eu agradeço muito a sua maturidade. Tem mais alguma coisa? Não, é só isso. Ah, na verdade, você pode não comentar isso com a mamãe? Ela vai ficar estranha e eu não preciso desse estresse. Claro. Ótimo. A gente se fala. Te amo. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada, com o celular na mão, olhando para o nada. A Emma veio e abraçou minha perna. Você tá triste, mamãe? Não, amor. Só cansada. Peguei ela no colo e a apertei contra o peito. Vamos terminar o café e depois preciso te levar para a escola. Tá. Mamãe? Oi? Você é a melhor mamãe do mundo inteiro. Beijei o topo da cabeça dela, sentindo o cheiro de morango do shampoo. E você é incrível também, minha pequena. Minha irmã Raquel e eu éramos muito próximas quando crianças. Dividíamos o quarto, os segredos, tudo. Ela era 2 anos mais nova, e eu era a irmã mais velha protetora, que a defendia dos valentões e ajudava com a lição de casa. Depois crescemos e, em algum ponto do caminho, nos tornamos pessoas diferentes. Raquel fez uma boa universidade estadual, se formou em comunicação e se casou com Trevor Tim logo depois da formatura. Trevor era tudo o que meus pais consideravam importante: emprego estável no setor financeiro, boa família, ambicioso de uma forma convencional. Eles compraram uma casa no subúrbio. Raquel engravidou em menos de 1 ano. Ela fez tudo na ordem certa. Eu segui um caminho diferente. Engravidei aos 24 anos. Não foi planejado. O pai era alguém com quem eu estava saindo havia 6 meses. Um estudante de pós-graduação que deixou bem claro que a paternidade não fazia parte do plano dele para os próximos 5 anos. Ele se ofereceu para pagar um aborto. Quando eu disse que ficaria com o bebê, ele desapareceu em menos de 1 semana. Meus pais ficaram horrorizados não com ele por ter ido embora, mas comigo por ter feito uma escolha de vida que eles consideraram catastrófica.
Você está jogando o seu futuro fora, disse minha mãe. Nenhum homem vai querer você agora, completou meu pai. Ainda mais com o filho de outro homem. Raquel foi mais sutil na desaprovação. Você tem certeza disso? Vai ser tão difícil, você vai ficar sozinha. Mas eu não estava sozinha. Eu tinha Emma, e ela se tornou o meu mundo inteiro. Eu trabalhava como engenheira de software em uma empresa de tecnologia de médio porte. Bom salário, benefícios razoáveis, opção de trabalho remoto e flexível. Tirei licença maternidade, voltei em meio período e fui levando. Não era fácil, mas eu conseguia. Quando a Emma tinha 2 anos, minha amiga Maia veio falar comigo sobre uma ideia. Maia e eu tínhamos estudado juntas no MIT. Ela era brilhante, uma arquiteta de sistemas que enxergava padrões que ninguém mais via. Estava desenvolvendo uma plataforma de logística com inteligência artificial, capaz de otimizar cadeias de suprimento em tempo real, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência de forma significativa. Eu preciso de uma cofundadora, ela disse. Alguém que construa toda a infraestrutura técnica enquanto eu cuido dos algoritmos. Alguém em quem eu confie. Você, Sarah. Maia, eu tenho uma filha de 2 anos. Não posso entrar numa startup. É exatamente por isso que você deveria. Você quer que a Emma veja você sempre jogando seguro? Ou quer que ela veja você construir algo extraordinário? Foi um bom discurso. Funcionou. Fundamos a OptiRoot com $200.000, a soma das economias dela com as minhas. Trabalhamos no apartamento dela durante o primeiro ano. Eu levava a Emma para um escritório. Ela dormia num cercadinho enquanto eu programava. Aprendeu o alfabeto no teclado do meu laptop. Minha família achou que eu tinha enlouquecido. Você pediu demissão? Minha mãe ficou chocada. Você tem uma filha. Precisa de estabilidade. Isso é uma fantasia. Meu pai dizia que empresas de verdade não começam em apartamentos. Raquel foi a pior de todas. Eu só estou preocupada com a Emma. Que tipo de exemplo você está dando, mostrando que é normal apostar na segurança do próprio filho? Mas a Maia e eu construímos algo real. Conseguimos nosso primeiro cliente, um distribuidor de médio porte que economizou $400.000 no primeiro ano usando a nossa plataforma. Depois veio outro cliente, depois mais 5. Levantamos uma rodada seed, depois série A, depois série B. Os jantares de família ficaram tensos. Toda vez que eu mencionava a empresa, meu pai mudava de assunto. A minha mãe perguntava se eu tinha conhecido alguém legal ultimamente, como se o meu valor ainda estivesse ligado a arrumar um marido. Raquel parou completamente de perguntar sobre a OptiRoot, como se reconhecer o meu sucesso diminuísse, de alguma forma, as escolhas de vida dela. Depois de 3 anos, já éramos 40 funcionários. Com 5 anos, chegamos a 120. Grandes corporações estavam usando a nossa plataforma. Éramos lucrativas, estávamos crescendo, chamando a atenção da imprensa de tecnologia. E então, há 6 meses, recebemos uma proposta de aquisição. Um enorme conglomerado de logística queria comprar a OptiRoot. Eles viram o que havíamos construído, a inteligência artificial proprietária, a base de clientes, a trajetória de crescimento e quiseram tudo isso. O valor, $320 milhões. Maia e eu detínhamos juntas 65% da empresa. Depois que os investidores recebessem a parte deles e que nossos funcionários ganhassem seus pagamentos de equity, Maia e eu sairíamos com aproximadamente $90 milhões cada uma. Negociamos por 3 meses. Due diligence, revisões jurídicas, estrutura, termos. O fechamento do negócio estava marcado para dali a 2 semanas. O anúncio sairia no dia seguinte. Procedimento padrão, TechCrunch, Wall Street Journal, todas as grandes publicações de tecnologia. Tudo já estava escrito, aprovado pelas equipes de PR dos 2 lados e agendado para publicação. Eu ainda não tinha contado para minha família. Não ainda. Eu queria esperar até estar tudo fechado, até o dinheiro estar na conta, até ser algo tão inegavelmente real que eles não pudessem minimizar ou desmerecer. Eu queria que a Emma estivesse presente quando eu contasse.
Queria que minha filha de 6 anos, a criança que eles diziam ser o peso, o motivo pelo qual eu estaria jogando minha vida fora, visse o rosto deles quando percebessem o que a mãe solteira dela havia construído. Mas então a Raquel ligou e me desconvidou do chá de bebê. Depois da ligação da Raquel, deixei a Emma na escola e dirigi até o escritório. Nosso prédio ficava em Soma, em São Francisco. Nada luxuoso, mas era nosso. No saguão, nosso logotipo estava na parede, Opti-Root, com o slogan Otimizando o Caminho Adiante. A Maia já estava na sala de reuniões com nossos advogados. E ela disse quando entrei: "Você está bem? Parece tensa. Coisas de família." "Tá tudo bem." Sentei-me. "Em que pé estamos?" "Assinaturas finais hoje. As transferências bancárias acontecem na sexta. O anúncio público sai na segunda-feira de manhã, às 9 horas no horário do leste, 6 horas para a gente. O PR já está alinhado com a empresa compradora. Estamos oficialmente encerradas." Encerradas. 8 anos de trabalho, incontáveis noites sem dormir, centenas de reuniões de pitch, milhares de linhas de código. Acabou. "E você, como está se sentindo?" Perguntei. Maia sorriu. "Rica? Eu me sinto rica e vingada. Lembra quando todo mundo dizia que a gente era louca? Minha mãe disse que eu estava arruinando minha vida. Meu ex-namorado falou que eu nunca seria nada sem um emprego de verdade. Meu orientador da faculdade disse que eu estava desperdiçando meu diploma do MIT. E agora todos eles vão ler isso no TechCrunch e, de repente, vão se lembrar de como sempre acreditaram em mim." Ela revirou os olhos. "E a sua família?" "Ainda não contei." "Por quê?" "Isso é enorme, Sarah. Isso é riqueza geracional. É a faculdade da Emma, a pós-graduação dela, a casa dela, a vida inteira dela." "Eu sei. É só o momento." Maia me observou em silêncio. "O chá de bebê da sua irmã é neste fim de semana, né?" "É. E você vai aparecer lá e mencionar casualmente que acabou de vender sua empresa por 9 dígitos." "Na verdade, eu não vou." "O quê?" "Por quê?" Contei a ela sobre a ligação da Raquel. Sobre ter sido desconvidada porque a minha condição de mãe solo deixava executivos desconfortáveis. Sobre o pedido para não contar nada à nossa mãe. A expressão da Maia passou de surpresa para raiva e, em seguida, para uma fúria fria. "Você está brincando comigo? Depois de tudo que você construiu, de tudo que conquistou, ela tem a audácia de..." "Tá tudo bem." "Não, não está, Sarah. Você está prestes a aparecer em todas as grandes publicações de tecnologia como uma das fundadoras mais bem-sucedidas do ano. Você construiu uma empresa que está mudando uma indústria inteira. Fez isso criando uma filha sozinha. Você é incrível. E a sua irmã te trata como se você fosse um constrangimento. Ela não sabe da aquisição. Então conta pra ela. Conta pra todos eles." "Não", eu disse, firme. "Eles vão descobrir do mesmo jeito que todo mundo. Segunda-feira de manhã, quando o anúncio sair. Isso é frio. Isso é justiça." A sexta-feira chegou. O negócio foi fechado. As transferências bancárias foram concluídas. Eu vi o saldo da minha conta mudar de um jeito que me deixou tonta. 89.400.000 dólares, menos o valor imediatamente separado para impostos, algo para o qual eu já vinha me preparando. Mesmo assim, o número parecia irreal. Fui buscar a Emma na escola naquela tarde. Ela subiu na cadeirinha, tagarelando sobre o dia dela. A gente aprendeu sobre frações. E no recreio o Tommy disse que o pai dele é advogado, e eu falei que a minha mãe é engenheira. Aí ele disse: "Isso não é trabalho de mãe." E eu falei: "É sim." A professora disse que nós dois estávamos certos porque as pessoas podem ter qualquer trabalho que quiserem. O Tommy está errado, mas eu admiro a sua diplomacia, eu disse, sorrindo. "Ei, amor, que tal ir ao parque? Um presente especial de sexta-feira." "Sério?" "Sério." Passamos 2 horas no parquinho. A Emma no balanço, eu empurrando cada vez mais alto enquanto ela gritava de alegria.
A Emma no escorregador, subindo e descendo sem parar. A Emma nas barras, o rostinho franzido de concentração até conseguir atravessar tudo pela primeira vez. Mamãe, você viu? Eu consegui. Vi sim. Estou muito orgulhosa de você. Aquele momento perfeito, comum e extraordinário ao mesmo tempo era o que realmente importava. Não a aprovação da minha irmã, nem a validação dos meus pais, nem provar nada para ninguém. Só eu e minha filha, felizes. No sábado foi o chá de bebê da Raquel. Eu não fui. Em vez disso, a Emma e eu tivemos um dia só de meninas, brunch no restaurante de panquecas favorito dela, museu infantil, sorvete no jantar por que não? Naquela noite, meu telefone tocou. Sara, por que você não está aqui? Minha mãe perguntou. A Raquel pediu para eu não ir. O quê? Isso é ridículo. Por que ela faria isso? Mãe, preciso ir hora do banho da Emma. Desliguei antes que ela pudesse responder. No domingo, levei a Emma ao Golden Gate Park. Empinamos pipa. Fizemos um piquenique. Alimentamos os patos. Ela dormiu no carro no caminho de casa, e eu a carreguei até o quarto, cobri com o edredom e fiquei sentada por um bom tempo observando-a dormir. Aquela era a minha vida. Esse ser humano pequeno e perfeito, que achava que eu pendurava a lua no céu. Que não se importava com clubes de campo, sogros executivos ou se eu me encaixava na definição de sucesso de mais ninguém. Na segunda-feira de manhã, o despertador tocou às 5h30. O artigo do TechCrunch estava programado para ser publicado às 6 horas da manhã, horário do Pacífico. Preparei café. Sentei à mesa da cozinha com o laptop. Exatamente às 6 horas, atualizei a página do TechCrunch. Lá estava, no topo da página. Opticane adquire a Opti-Route por $320 milhões em aposta em logística com inteligência artificial. Mãe solo Sara Martinez e a cofundadora Maya Patel deixam startup de 8 anos após acordo bilionário. O artigo era detalhado. Contava nossa história desde a fundação, o crescimento, a tecnologia, o impacto. Trazia citações minhas e da Maya de um comunicado preparado com antecedência. Incluía fotos profissionais aquelas que havíamos tirado especificamente para o anúncio. E lá, no terceiro parágrafo. Martinez, mãe solteira que fundou a Opti-Route enquanto criava sua filha, hoje com 6 anos, representa uma onda crescente de fundadoras que estão transformando setores tradicionalmente dominados por homens. Meu telefone começou a vibrar. Uma notificação. Depois 10 mensagens no LinkedIn, e-mails, textos de pessoas com quem eu não falava havia anos. E então uma ligação da Raquel. Deixei cair na caixa postal. Outra ligação. Desta vez, da minha mãe. Caixa postal de novo. Uma mensagem do meu pai: precisamos conversar. Me liga agora. Coloquei o telefone no silencioso e fui preparar o café da manhã da Emma. Às 8 horas da manhã, meu celular já tinha 147 notificações. Às 10 horas, mais de 400. Você viu o Twitter? A Maya ligou, eufórica. Estamos nos assuntos do momento. Em alta, Sara. O Wall Street Journal pegou a história. Forbes, Business Insider, está em todo lugar. As pessoas estão te chamando de inspiradora. Já tem até hashtag Single Mom Folder. Isso é insano. Eu disse. Você não parece animada. Estou. Só, processando. Você já falou com a sua família? Não. Mas com certeza eles já viram. Eu sabia. Finalmente, chequei as mensagens. Raquel tinha ligado 7 vezes. Minha mãe, 5. Meu pai, 3. Até o meu tio Mark, com quem eu não falava havia 2 anos. As mensagens ficavam cada vez mais desesperadas. Raquel, Sara, me liga agora. Raquel, não acredito que você não contou pra gente. Raquel, o chefe do Trevor viu a matéria. Ele perguntou sobre você. Você tem noção de como isso é constrangedor? Raquel, você fez a gente parecer idiota. Mamãe, Sara, querida, vimos a notícia. Isso é maravilhoso.
Me liga. Mamãe, por que você não contou pra gente? Mamãe, a Raquel disse que vocês tiveram um desentendimento. Podemos conversar sobre isso? Pai, vi o artigo no TechCrunch. Impressionante. Precisamos discutir sua estratégia financeira. Tenho alguns contatos que podem ajudar. Essa última quase me fez rir. Agora ele tinha contatos que podiam ajudar. Agora que eu não precisava deles. Não respondi a nenhuma mensagem. Em vez disso, liguei para o meu advogado, Richard Tim. Preciso que você crie um trust para Emma, eu disse. Educação, saúde, moradia. Tudo o que ela precisar. Quero que seja a prova de tudo. Ninguém pode mexer nisso além dela, quando completar 25 anos. Já estou cuidando disso. Imaginei que você fosse querer assim. E quanto ao resto? Separe o que eu preciso para despesas de vida e as necessidades imediatas da Emma. O restante vai para investimentos diversificados. Quero me reunir ainda esta semana com os consultores financeiros que você recomendar. Perfeito, Sarah. Parabéns. Você construiu algo realmente extraordinário. Obrigada, Richard. Em seguida, liguei para Maya. Perguntei se ela queria almoçar para comemorar de verdade. Ela topou na hora e sugeriu algum lugar absurdamente caro. Eu ri e disse que não propus o food truck de tacos perto do escritório, aquele em que almoçávamos toda sexta-feira quando estávamos quebradas. Ela caiu na risada e concordou. Perfeito. A emboscada veio na tarde de terça-feira. Eu estava no parque com a Emma quando eles apareceram, minha mãe, meu pai e a Raquel. Eles deviam ter descoberto a minha rotina, porque não havia como aquilo ser coincidência. Sarah, a voz da minha mãe soou alegre demais, forçada. Que surpresa! A Emma levantou os olhos da caixa de areia. Vovó. Ela saiu correndo, e minha mãe a pegou no colo imediatamente. Aquilo era tático. Usar a Emma para me impedir de ir embora. Oi, mãe. Oi, Raquel, mantive a voz neutra. Estamos tentando falar com você, disse meu pai. Eu estive ocupada. Ocupada demais para a família, a voz da Raquel tinha um tom afiado. Ocupada demais para retornar ligações sobre o seu sucesso gigantesco, que você simplesmente esqueceu de mencionar. Emma, querida, por que você não vai brincar no balanço? Sugeri. Mas eu quero ficar com a vovó. 5 minutinhos, depois o balanço. Combinado. Minha mãe a colocou no chão a contragosto, e a Emma voltou para o castelo de areia. Nós 4 nos afastamos alguns passos, ainda à vista dela, mas fora do alcance da audição. 320 milhões de dólares, disse meu pai. Foi isso que a matéria falou. A empresa foi vendida por esse valor. A Maya e eu ficamos com cerca de um quarto disso, depois dos investidores e da participação dos funcionários. Então você, pessoalmente, ganhou o suficiente? Ganhei o suficiente. E você não achou que devia contar para sua família? A dor na voz da minha mãe parecia sincera. Sarah, isso é enorme. Isso muda uma vida. Por que esconder isso da gente? Quando eu teria contado? Perguntei. No jantar de domingo, para o qual eu não sou mais convidada? No chá de bebê da Raquel, para o qual fui explicitamente desconvidada? A Raquel ficou vermelha. Aquilo foi, eu posso explicar. Você disse que a minha condição de mãe solo deixava as pessoas desconfortáveis. Disse que os sogros do Trevor são executivos e tradicionais. Disse que eu seria um problema. Eu não disse um problema. Não precisava. Estava implícito. Você vem insinuando isso há 6 anos, Raquel. Toda vez que fala de mim e da Emma, existe esse tom, essa mistura de pena com julgamento. A pobre Sarah, engravidou, foi abandonada, se vira acomodar com um empreguinho de computador. Isso não é justo, minha mãe interrompeu. Nós sempre te apoiamos. Apoiaram mesmo? Olhei diretamente para ela. Quando eu engravidei, vocês disseram que eu estava jogando a minha vida fora. Quando comecei a Opti-Root, disseram que eu era irresponsável, que estava apostando na segurança da Emma.
Quando eu mencionava a empresa nos jantares de família, vocês mudavam de assunto. Quando eu falava sobre crescimento, investimentos ou clientes, vocês pareciam entediados. Vocês nunca quiseram entender o que eu estava fazendo. Nós não entendíamos, disse meu pai. Vocês não tentaram entender, respondi. Não fizeram perguntas. 8 anos atrás, vocês decidiram que eu seria um exemplo do que não fazer, e nada do que eu fizesse poderia mudar essa narrativa. Isso é ridículo, disse a Raquel. Você está sendo dramática. Estamos felizes por você. Orgulhosos. Isso não é suficiente? Não respondi em voz baixa, mas firme. Porque vocês não estão orgulhosos do que eu construí. Estão orgulhosos do número ligado a isso. Estão orgulhosos porque agora eu sou bem-sucedida de um jeito que dá para ostentar. Agora eu me encaixo na história de vocês. Olhei para Raquel. O chefe do Trevor perguntou por mim, não foi? O silêncio dela foi a resposta. Ele viu a matéria. Talvez já tivesse ouvido falar da Opti-Root. Temos clientes grandes. Ele perguntou se você era parente da Sarah Martinez, a fundadora. E você teve que dizer que sim, a irmã que você não convidou porque eu deixava as pessoas desconfortáveis. Como foi isso? Foi humilhante, a Raquel admitiu, em voz baixa. Que bom. Minha mãe levou a mão à boca. Sarah. Não, mãe. Eu passei 6 anos sendo humilhada por esta família. 6 anos sendo tratada como se minhas escolhas de vida fossem algo vergonhoso. 6 anos vendo vocês celebrarem o sucesso convencional da Raquel enquanto tratavam o meu como um passatempo. Vocês não têm o direito de ficarem chateados porque eu deixei vocês descobrirem a verdade do mesmo jeito que o resto do mundo. Nós somos sua família, disse meu pai. Família conta as coisas umas para as outras. Família se apoia. Família aparece. Família não desconvida alguém de um chá de bebê porque ela é inconveniente. A voz da Emma veio dos balanços. Mamãe, empurra. Já vou, amor. Voltei-me para eles. Eu preciso ir. Sarah, espera, a voz da Raquel falhou. Me desculpa. Eu sinto muito por ter te desconvidado. Eu errei. A família do Trevor, eles são intensos. E a mãe dele fez alguns comentários sobre imagem familiar, e eu entrei em pânico. Achei que seria mais fácil se você não estivesse lá. Eu não pensei em como isso te faria sentir. Você não pensou em mim. Esse é o problema. A gente pode consertar isso, por favor? Eu não quero que meu bebê cresça sem conhecer a tia. Isso me atingiu de um jeito diferente. O bebê. Meu futuro sobrinho ou sobrinha. Uma pessoa inocente, que não merecia pagar por conflitos de adultos. Eu não sei, respondi com honestidade. Eu preciso de tempo. Quanto tempo? O tempo que eu precisar. E, Raquel, se você quiser um relacionamento comigo daqui pra frente, ele não pode ser condicional. Não pode depender de eu me encaixar na sua narrativa social ou de o meu sucesso te deixar confortável. Tem que ser real. Você consegue fazer isso? Ela sentiu, com lágrimas nos olhos. Eu vou tentar. Tentar não é suficiente. Ou você me enxerga como eu realmente sou inteira, com os sucessos, as dificuldades e as escolhas com as quais você discorda, ou você não me enxerga de forma alguma. Não existe mais meio termo. Eu me afastei antes que ela pudesse responder. Antes que qualquer um deles respondesse. Fui até a Emma e comecei a empurrá-la no balanço, ouvindo sua risada e me concentrando na única coisa que importava. Atrás de mim, ouvi minha família ir embora. Não houve despedida dramática. Eles simplesmente foram embora. Na quarta-feira de manhã, acordei com um e-mail do Trevor. Assunto: pedido de desculpas pessoal. Ele escreveu dizendo que queria falar diretamente comigo para se desculpar. Disse que foi ele quem pressionou a Raquel a me desconvidar do chá de bebê. Que os pais dele são antiquados e que a mãe fez comentários sobre a imagem de família. E que, em vez de me defender, ele deixou a Raquel assumir a culpa por uma decisão que, no fim das contas, foi dele. Ele contou que leu sobre a Opti-Root. Leu sobre tudo o que eu construí.
mostrou as matérias aos pais, que ficaram mortificados. A mãe dele pediu especificamente que ele transmitisse as desculpas dela. Segundo ele, ela disse e ele citou literalmente que julgou o valor de uma pessoa pelo estado civil, em vez do caráter e das conquistas, e que isso foi ignorante e cruel. Disse ainda que, para completar, o chefe dele ficou extremamente impressionado ao descobrir que eu era irmã da Raquel. Perguntou se eu aceitaria me reunir com ele para conversar sobre minha plataforma de logística com inteligência artificial, já que a empresa dele estava estudando soluções parecidas. Trevor escreveu que disse ao chefe que perguntaria, mas que entenderia perfeitamente se eu mandasse enfiar o pedido em algum lugar bem específico. Terminou dizendo que sentia muito, que foi covarde e deixou a esposa levar a culpa pelo próprio preconceito. Fiquei encarando aquele e-mail por um bom tempo. Depois, encaminhei para Maia com um único comentário: "O que você acha?" Ela respondeu quase imediatamente. Disse para eu aceitar a reunião. Não por ele, mas por mim. Que a Optichain não tinha direitos exclusivos sobre a minha experiência e que consultoria poderia ser enorme. Acrescentou ainda que eu deveria cobrar valores premium do chefe do Trevor. Ela tinha razão. Aquilo não era sobre o Trevor, nem sobre a Raquel, nem sobre vingança. Era sobre o futuro da Emma, sobre construir algo sustentável, sobre usar tudo o que eu havia aprendido no próximo capítulo da minha vida. Respondi ao Trevor dizendo que aceitaria a reunião, e que ele poderia pedir para o chefe entrar em contato com a minha assistente para agendar. Que aquilo era negócio, não pessoal. Na quinta-feira, recebi uma ligação de uma produtora da Forbes. Eles queriam me destacar na série Self-Made Women. Perguntaram se eu toparia dar uma entrevista de perfil. Respondi que precisaria pensar. Expliquei que tinha uma filha e que privacidade era importante. Ela disse que entendia completamente que muitas entrevistadas mantinham os filhos fora da exposição pública. Mas reforçou que a minha história era inspiradora, mãe solo, fundadora de tecnologia, grande venda da empresa. Disse que eu era exatamente o tipo de exemplo que jovens mulheres precisavam ver. Falei que consideraria e pedi que me enviassem os detalhes. Depois que desliguei, a Emma entrou na cozinha. Perguntou quem era. Eu disse que era alguém de uma revista, que queria escrever sobre a empresa da mamãe. Porque você é inteligente, eu acho. Então você é inteligente? Você é a mamãe mais inteligente do mundo. Puxei-a para um abraço. Quer saber um segredo? Quero. Você me deixou inteligente. Tudo que eu aprendi, tudo que eu construí, eu fiz porque queria te deixar orgulhosa. Você é a minha inspiração. Sério? Sério. Ela me abraçou mais forte. Eu sempre tenho orgulho de você, mamãe. Mesmo quando você não está em revistas. Naquela noite, depois que a Emma dormiu, sentei e escrevi um e-mail para os meus pais. Mãe e pai, eu sei que vocês ficaram magoados por eu não ter contado sobre a venda da empresa. Entendo que, do ponto de vista de vocês, parece que eu deliberadamente excluí vocês de algo importante da minha vida. Mas, da minha perspectiva, eu venho me excluindo da vida de vocês há anos. Porque toda vez que tentei fazer parte, me fizeram sentir que eu nunca era suficiente. Quando eu estava grávida da Emma, vocês disseram que eu estava arruinando a minha vida. Não me ajudaram a me preparar. Não comemoraram comigo. Vocês lamentaram minhas escolhas como se fossem tragédias. Quando fundei a Opti-Root, vocês não perguntaram sobre a empresa. Não quiseram saber o que ela fazia ou por que era importante. Trataram como uma fase, algo que eu abandonaria quando levasse a vida a sério. Durante 8 anos, eu construí uma empresa enquanto criava uma filha sozinha. 8 anos de noites viradas e madrugadas acordando cedo, de apresentações para investidores enquanto a Emma dormia no Slim, de escrever código durante as sonecas, de equilibrar reuniões com clientes e reuniões na escola. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz e também a mais gratificante. E vocês nunca perguntaram sobre isso. Não de verdade. Não de um jeito que mostrasse que queriam entender. Então, quando a venda aconteceu, quando eu tive um sucesso enorme e transformador, por que eu contaria primeiro a vocês? Para vocês reivindicarem crédito? Para de repente decidirem que minhas escolhas eram válidas? Para se gabarem para os amigos da filha bem-sucedida, a mesma filha de quem vocês tiveram pena durante 6 anos? Eu não preciso mais dessa validação.
Eu sei o que conquistei. A Emma sabe. A Maia sabe. As pessoas que realmente me apoiaram ao longo desse caminho sabem. Se vocês quiserem fazer parte da minha vida daqui para frente, precisam entender uma coisa. Eu não preciso que tenham orgulho do meu sucesso. Eu preciso que respeitem minhas escolhas, mesmo quando elas não se alinham às expectativas de vocês. Preciso que vejam a Emma não como prova de um erro, mas como o catalisador de tudo o que há de bom na minha vida. Vocês conseguem fazer isso? Eu não esperava uma resposta imediata. Enviei o e-mail e fui dormir. Na sexta-feira de manhã, acordei com uma mensagem da Raquel. Ela disse que contou a verdade aos pais do Trevor sobre o chá de bebê e sobre ter me desconvidado. A mãe dele queria pedir desculpas pessoalmente e perguntou se eu aceitaria tomar um café com ela, só nós duas, sem pressão. Quase respondi que não. Mas então pensei no bebê que a Raquel estava esperando, meu futuro sobrinho ou sobrinha. Eu queria erguer muros que acabassem afetando aquela criança. Respondi dizendo que talvez precisasse pensar. 1 hora depois, minha mãe ligou. Sara, eu li o seu e-mail. Você está certa. Em tudo. Seu pai e eu tínhamos uma ideia de como a sua vida deveria ser, e quando ela tomou outro rumo, nós não soubemos nos adaptar. Vimos a Emma como uma complicação, em vez de uma bênção. Vimos a sua empresa como um risco, em vez de uma oportunidade. Nós erramos. Mãe, deixe eu terminar, por favor. Ela respirou fundo. Eu tenho orgulho de você. Não porque você vendeu uma empresa por muito dinheiro. Tenho orgulho porque você pegou uma situação que nós dissemos ser impossível e fez dar certo. Você criou uma menina incrível enquanto construía algo do zero. Você provou que estávamos errados e, em vez de ficarmos felizes por você, fizemos você se sentir sozinha. Eu tive que fazer isso sozinha. Eu sei, e sinto muito por isso. Não posso mudar o passado, Sara, mas gostaria de fazer parte do seu futuro e do futuro da Emma, se você permitir. Olhei pela janela para o horizonte de São Francisco. A Emma ainda dormia. O apartamento estava silencioso. Aquele momento, aquela oferta de reconciliação, parecia frágil, como algo que poderia se quebrar se eu lidasse da forma errada. Preciso que você entenda uma coisa, eu disse. Eu e a Emma somos um pacote. Você não pode ter um relacionamento comigo e, ao mesmo tempo, tratar minha filha como se ela fosse menos do que alguém por causa da forma como veio ao mundo. Talvez não de maneira direta, mas no jeito como você fala dela, no jeito como fala da nossa vida, como se fossemos ancorajosas por tirar o melhor de uma situação ruim, em vez de simplesmente estarmos vivendo a nossa vida boa, a nossa vida feliz. Você tem razão. Eu vou fazer melhor. Não são só palavras, mãe. São atitudes. É estar presente. É fazer perguntas. É participar de verdade, não só quando é conveniente ou impressionante. Eu entendo. Eu quero tentar. Então nós podemos tentar. Depois que desliguei, fiquei sentada por um momento, processando tudo. Então a Emma entrou cambaleando na sala, esfregando os olhos. Bom dia, meu amor. Bom dia, mamãe. A gente pode comer panquecas? Claro que pode. Emma, como você se sentiria em ver a vovó com mais frequência? Ela abriu um sorriso. Sério? Eu gosto da vovó. Eu sei que gosta. Acho que vamos tentar ser uma família melhor. Tá bom. Ela subiu no meu colo. Mamãe, quando eu crescer, quero abrir uma empresa também. É mesmo? Que tipo de empresa? Uma empresa que faz parquinhos com balanços e escorregadores muito bons, e barras de macaco que não sejam difíceis demais. Eu ri. Parece uma empresa excelente. Quer que eu te ajude? Sempre. É isso que as mães fazem. A matéria da Forbes saiu em março. O título era Construindo enquanto cria, como Sara Martinez transformou a maternidade solo em combustível empreendedor. A sessão de fotos tinha sido ideia da Emma. Ela queria aparecer, então chegamos a um acordo, fotografaram ela de costas, empinando uma pipa comigo, nossos rostos voltados para o céu. A imagem era linda, cheia de esperança e voltada para o futuro, sem expor a privacidade dela.
O artigo foi honesto. Falei das partes difíceis, do cansaço, dos julgamentos, dos momentos em que duvidei de mim mesma. Mas também falei da alegria, de construir uma empresa que importava, de criar uma filha que acreditava que podia fazer qualquer coisa. O bebê da Raquel nasceu em abril, um menino chamado Nathan. Eu estava na sala de parto. Ela me pediu para estar lá e, apesar de tudo, eu disse sim. Quando segurei meu sobrinho pela primeira vez, a Raquel disse: Eu quero que ele conheça a tia dele. Quero que ele cresça vendo que o sucesso vem de formas diferentes, que famílias existem de jeitos diferentes, e que a única coisa que realmente importa é amor e dedicação. Isso me parece perfeito, eu respondi. O Trevor e eu estamos fazendo mudanças. Estamos reavaliando muitas coisas. Os pais dele também. Eles estavam aprendendo. Todo mundo estava aprendendo. Isso é a vida. Meu relacionamento com meus pais estava melhor, embora ainda não fosse perfeito. Eles passaram a vir jantar em casa uma vez por semana. Perguntavam sobre a escola da Emma. Perguntavam sobre meu trabalho de consultoria. Eu tinha assumido 3 clientes, todos empresas da Fortune 500, todos pagando honorários significativos pela minha expertise. Eles estavam se esforçando. Aquilo era suficiente. A Emma fez 7 anos em maio. Fizemos uma festa no nosso apartamento. Os amigos da escola dela, a Maia e a família dela, meus pais, a Raquel e o Trevor, e o pequeno Nathan. Pequena, íntima, perfeita. Enquanto eu via Emma apagar as velas, cercada por pessoas que a amavam de verdade, pensei na versão de mim mesma que tinha recebido a ligação da Raquel 9 meses antes, aquela que tinha ouvido que causava desconforto nas pessoas. A que disse um ok e seguiu em frente. Pensei em como teria sido fácil internalizar aquilo. Acreditar que a minha vida, essa vida linda, caótica, bem-sucedida e fora do padrão era de alguma forma inferior só porque não se encaixava no modelo de outra pessoa. Mas eu nunca acreditei nisso. Nunca. E agora, finalmente, minha família estava começando a alcançar esse entendimento. Depois da festa, depois que todos foram embora, eu e a Emma nos sentamos juntas no sofá. Você teve um bom aniversário, meu amor? O melhor aniversário de todos. Ela se aconchegou ao meu lado. Mamãe? Oi? Obrigada. Obrigada pelo quê? Por ser minha mãe. Algumas crianças na escola dizem que é triste eu não ter um pai, mas eu não fico triste. Eu tenho você, e você é melhor do que 1000 pais. Eu a puxei para perto, piscando para conter as lágrimas. Você, Emma Martinez, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Eu sei, ela disse, com naturalidade. É isso que você sempre me fala. E é verdade todas as vezes. Mais tarde naquela noite, depois que a Emma já estava dormindo, fiquei parada na janela, olhando para a cidade. A minha cidade. O lugar onde eu construí uma vida e uma empresa, onde criei uma filha, onde transformei julgamento em combustível e dúvida em determinação. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Martinez, aqui é Jennifer Walsh, do Goldman Sachs. Estamos montando um conselho consultivo para nossa nova iniciativa de mulheres em tecnologia. Seu nome foi mencionado repetidamente. Você teria interesse em conversar sobre uma posição no conselho? Por favor, ligue quando for conveniente. Sorri e deixei o celular de lado. Aquilo podia esperar até amanhã. Por enquanto, eu estava exatamente onde precisava estar, em casa, com minha filha dormindo tranquilamente no quarto ao lado, com um futuro tão brilhante que quase doía encarar diretamente. Eu construí tudo isso não apesar de ser mãe solo, mas justamente por causa disso. Porque a Emma me deu um motivo para ser corajosa, para assumir riscos, para me recusar a aceitar as limitações de qualquer outra pessoa. A Raquel tinha dito que a minha vida deixava as pessoas desconfortáveis. E ela estava certa, mas não pelos motivos que imaginava. Minha vida deixava as pessoas desconfortáveis porque desafiava as suposições delas. Porque provava que o sucesso não segue um roteiro. Porque mostrava que famílias existem de todas as formas e que o amor importa mais do que convenções. Eu deixei as pessoas desconfortáveis ao me recusar a ser pequena. E faria tudo de novo, sem hesitar.